Vou começar sobre a informação envolvendo o grupo do John Textor. Inclusive é um assunto que está dando o que falar, fair play financeiro. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu uma entrevista recente ao podcast Flow, pediu fair play. Eu sou totalmente a favor nessa, eu estou com o presidente Rodolfo Landim. E o Lyon, o clube de John Textor, está proibido de contratar jogadores na próxima janela. Além disso, o clube será rebaixado no Campeonato Francês caso não consiga melhorar a sua situação financeira. A Eagle Football Group, que é o grupo dele, a holding que pertence a John Textor, registrou um déficit de 25,7 milhões de euros. Isso dá mais de 155 milhões de reais na cotação de hoje, ao fim da temporada 2023-2024. Ainda segundo a imprensa francesa, a perda de receitas elevou a dívida da Eagle, o grupo, a 500 milhões de euros, em torno de 3 bilhões de reais. Assim, a Direção Nacional de Controle e Gestão, que é a DNCG, da Liga de Futebol Profissional da França, esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias financeiras de pelo menos 100 milhões de euros para a atual temporada, o que não aconteceu até o momento. Para amenizar a dívida, o Botafogo pode ser obrigado a vender alguns jogadores. Segundo a emissora RMC Sports, Textor disse que são esperadas vendas no Brasil, mas sem entrar em detalhes. Ou seja, o Botafogo, que formou um timaço aí, pode ser prejudicado por conta disso. Esse é o grande, entre aspas, problema de um clube se tornar SAF. Não tem jeito, é o dono que manda. Não adianta o torcedor espernear, não adianta o torcedor reclamar. O dono, ele vai fazer aquilo que ele bem entender. E se o John Textor entender que terá que tirar jogadores do Botafogo, vender um monte de jogador do Botafogo, ele vai fazer. E não adianta o torcedor fazer protestinho, não, esquece. Ele é o dono da SAF, tá? Então, enfim, por falar em ser dono, SAF, a gente vai pegar agora uma parte da entrevista do Rodrigo Dunche, atual VP geral jurídico do Flamengo, candidato da situação na eleição presidencial em dezembro. Ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e declarou que o novo estádio muito provavelmente não terá o nome de Zico e de nenhuma outra pessoa. Abre aspas, nem pensar. O certo é não colocar o nome de nenhuma pessoa, seja viva ou falecida. A gente pode continuar homenageando o Zico em milhões de outras formas, mas essa daí eu tenho certeza que ele vai entender porque é pelo bem do Flamengo. Fecha aspas. Diz aí, torcedor, você é a favor ou contra não ter o estádio chamado de Zico, enfim. Quero a opinião de vocês, torcedores rubro-negros. Vamos falar agora de mercado da bola, porque segundo o jornal Record de Portugal, o Flamengo monitora a contratação de Arthur Cabral, atacante do Benfica. Sem espaço em Portugal, o brasileiro deve ser negociado pelo clube europeu na próxima janela de transferência. Nesse cenário, o rubro-negro aparece como um dos principais interessados em contar com o jogador. Outra informação aqui de mercado da bola, dessa vez do paparazzo rubro-negro. Flamengo faz sondagem por Vitor Roque, mas Barcelona prioriza a venda para o futebol europeu. Emprestado ao Real Betis, o atacante tem contrato até 2031 com o Barcelona. Por isso, o clube catalão não vê com bons olhos um novo empréstimo e prefere negociá-lo em definitivo, com o objetivo de recuperar parte do valor investido. Na ocasião, o Barça desembolsou cerca de 74 milhões de euros, dá mais de 400 milhões de reais para contratar o jovem junto ao Atlético Paranaense. E outra informação aqui de mercado da bola, dessa vez do Júlio Miguel Neto, tá? Flamengo já mapeia jogadores para substituir Gabigol e tem um novo nome na lista. Cucho Hernández, do Columbus Crew. O colombiano é um dos destaques da equipe na temporada, com 19 gols e 10 assistências em 27 jogos pela MLS. Cucho tem contrato com a equipe norte-americana até o final de 2025 e a próxima janela de transferência pode ser a última oportunidade para o clube dos Estados Unidos receber algo pelo atacante. Informação, repito, do Júlio Miguel Neto. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, de verdade, assim, se eu soubesse de algo, eu falaria para vocês. Só estou trazendo para vocês nomes especulados na imprensa e vou te falar, vai ter um monte de nome especulado, porque o mercado sabe, o mundo sabe que o Flamengo está em busca de centroavante. E vincular o nome desse tal jogador ao Flamengo, de certa forma, valoriza e muito o atleta. E na boa, gente, eu não estou dizendo que nenhuma informação aqui não procede, pelo amor de Deus. Repito, eu não tenho nenhuma informação sobre isso.
são informações desses jornalistas e desse jornal que eu acabei de citar. O que eu sei, que inclusive o GE publicou aí recentemente, Fabrício Bruno e Gerson agradam e muito ao técnico de São Paulo. Eu não tenho a informação que o treinador já pediu a contratação desses dois atletas, mas o Fabrício Bruno eu acho muito mais tangível, plausível para o Rennes da França, que é o novo clube de São Paulo, conseguir a contratação. Primeiro, o Rennes já se interessou por Fabrício Bruno na última janela de transferência. O Flamengo que não quis vender pelos valores oferecidos. Outro assunto, Fabrício Bruno, repito, agrada e muito a São Paulo, é apaixonado pelo futebol do Fabrício Bruno. Então não seria exagero dizer que o treinador de fato vai insistir na contratação desse defensor rubro-negro, que hoje é reserva no Flamengo. O que isso quer dizer? Que hoje é mais fácil tirar esse jogador do Flamengo. Vai tirar? A gente não sabe. Daqui a poucos dias tem uma eleição presidencial no Flamengo. Eu não acho correto a atual gestão fazer nenhum tipo de contratação, venda, renovação. Não. Isso quem tem que fazer é a próxima gestão, independentemente seja a situação ou a oposição. Eu não acho justo. Inclusive, isso também engloba a renovação de contrato do Gabigol. Supondo que o Gabigol volte atrás, porque a decisão dele está tomada, tá, gente? Isso é informação. A decisão dele está tomada. Ele não vai renovar com o Flamengo. Mesmo que o Flamengo ofereça 3, 4 anos agora, não vai. Não vai. Ele tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro e ele quer cumprir a palavra dele. Mesmo que o Gabigol quisesse renovar por mais um ano. Eu não acho justo a atual gestão fazer isso. Eu acho que quem tem que decidir isso é o futuro presidente do Flamengo, óbvio, com seus aliados, com seus dirigentes ali, eles vão debater. Até porque a eleição, repito, é no dia 9 de dezembro, menos de um mês para acontecer. Até lá, na boa, gente. Não vai mudar em nada se esperar ou não, seja para venda, renovação ou até contratação. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje o Flamengo se reapresentou, tá bom? De La Cruz foi a campo fazer trabalho de transição, ou seja, é mais um passo dado para poder retornar ao time do Flamengo. Lembrando que esse jogador sofreu uma grave lesão muscular. Luiz Araújo, que foi relacionado para a final da Copa do Brasil, ficou ausente no último jogo. A tendência é que fique à disposição agora contra o Cuiabá. O Pulgar, muita gente me perguntando se ele está lesionado, se é grave, porque ele foi cortado. Não, ele não foi cortado porque é uma lesão grave. Na verdade, foi muito desgaste físico, muito desgaste muscular, e ele teria pouca chance de poder atuar com a seleção chilena, e com isso evitou uma viagem para poder se apresentar. Ele ficou no Rio de Janeiro. A tendência é que fique à disposição também na quarta-feira para pegar o Cuiabá. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.